Todos nós cristãos sabemos que temos um inimigo, que é Satanás. A Bíblia apresenta Satanás como sendo o inimigo das nossas almas, como sendo aquele que a todo custo tenta nos derrubar e levar as almas dos homens para o inferno. Pedro diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele é o inimigo das nossas almas e a todo tempo ele está tentando nos levar a pecar, nos levar a errar, a falhar, a cair da fé, para que ele possa tragar as nossas almas e nos levar para o inferno. Então nós temos que ter cuidado com isso. E pensando nisso, eu quero mostrar para você como que Satanás faz para enganar as pessoas, sejam ímpios, sejam crentes. Ele tem armadilhas, ele tem meios que ele usa para conseguir enganar as pessoas, para que ele consiga tomar a alma dessas pessoas e lançá-las no inferno. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alceu pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. Se você não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever nesse canal, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário sobre alguma coisa que você não entendeu, escreve aqui embaixo. Se você gostou, também escreve aqui embaixo, compartilha com alguém, você vai estar ajudando a minha vida e a vida de outras pessoas a ser abençoado com esse conteúdo. Eu quero aqui ler 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que eu quero fundamentar esse vídeo nesse texto, e eu vou explicar as estratégias de Satanás, algumas delas, claro, não são todas, de como que ele faz para enganar as pessoas. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, Paulo escreve assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Satanás ele usa de várias estratégias para cegar o entendimento das pessoas e impedi-las de compreender ou de aceitar o Evangelho de Jesus Cristo. Esses pontos que eu vou tratar aqui com você, eles se aplicam tanto aos ímpios, que não têm Cristo, que não receberam o Evangelho de Jesus, que estão cegos nos seus pecados, tanto quanto aqueles que estão no Evangelho. Eu vou citar algumas coisas também que ele usa para tentar tirar aquelas pessoas que estão dentro do Evangelho. Jesus, em Mateus capítulo 13, ele fala que Satanás, ele rouba a palavra do coração daquelas pessoas que ouvem a mensagem, mas não entendem. Ele vai lá e rouba. Então ele é aquele que tenta a todo custo roubar a palavra de Deus, roubar algum ensino, roubar algo que Deus está tentando dar para o seu povo. Muitas das vezes, para a gente não entender como é que ele faz, ele entra e rouba com êxito a mensagem e engana muitas pessoas, até mesmo de impedir com que elas entrem no Evangelho, quanto aqueles que já estão, tentar tirá-las de dentro do Evangelho. Então, primeiro, ele vai enganar ou cegar as pessoas através do engano e mentiras. Em João capítulo 8, verso 44, a Bíblia diz que Satanás ele é o pai da mentira. Ele engana as pessoas distorcendo a verdade de Deus e apresentando falsidades. Ele vai tentar distorcer a palavra de Deus. Se ele não conseguir impedir com que essa palavra entre no coração das pessoas, ainda que essa palavra entre, ele vai conseguir distorcer. Se ele não consegue impedir que ela chegue, se ela chegar, ele vai tentar distorcer, tirar o sentido através da mentira, enganando as pessoas. Então como que ele faz isso? Ele vai tentar distorcer verdades da Escritura. Eu vou usar aqui pelo menos 3 exemplos que nós estamos vivendo em nosso tempo, que o diabo tem usado para cegar muitas pessoas e enganar aqueles que estão dentro da igreja. Primeiro, a crença de que Deus é amor e que Ele entende o meu pecado. Isso você vê aos montes de pessoas pregando aí fora. Conhecido como a hipergraça. Aquelas pessoas que acreditam que Deus ele só é amor e que não é justiça, que não pune o pecador, que não pune nada, que não faz nada, que entende. Então logo eles pensam que Deus é amor e ele entende o pecado de todos, ele entende e está tudo certo. Qual que é o perigo disso? Pelas pessoas terem esse pensamento de que Deus é amor e que ele entende o pecado da gente, elas acham que elas não precisam se arrepender, elas não precisam abandonar os seus pecados. E é aqui que o diabo entra. Ele faz esse engano. Deus é amor, Ele te ama, Ele gosta de ti, ele não vai te condenar. E aí a pessoa pensa, bom, se Deus me ama, então eu posso viver na prática dos meus pecados. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que aqueles que estão na prática do pecado, que estão segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, estão debaixo da ira de Deus. Deus os ama, Deus as quer salvar, mas Ele quer que elas se arrependam e abandonem os seus pecados e venham para Jesus. Mas se elas não fizerem isso, a ira de Deus paira sobre a cabeça delas. Elas precisam se arrepender. E como que o diabo faz para enganar? Mostrando que não, Deus ele não está com ódio de ninguém, Deus não está com raiva de ninguém, Deus ele não está irado.
Logo, vocês não precisam se arrepender, vocês podem viver do jeito que vocês querem. Ele está usando o engano, a mentira, para conseguir fazer com que as pessoas continuem na prática dos seus pecados e não se arrependam. Ele também, ele usa, que é o que ele está usando em nosso tempo, que nós não precisamos ser radicais com os nossos pecados. Podemos tolerar um pecadinho aqui, um pecadinho ali, uma prática errada aqui, outra prática errada ali, tá tudo certo. Ele não vai fazer nada, ele vai entender. Só que o que Jesus diz? Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Melhor te entrar na vida sem um dos olhos do que ter todo o teu corpo ser lançado no inferno. Se a tua mão te faz pecar, corta. Melhor te entrar na vida sem uma das mãos do que tendo todo o teu corpo ser lançado no fogo do inferno, onde o verme não morre, o fogo nunca se apaga e a ferida nunca cicatriza. Olha só o perigo que o diabo ele está fazendo. Ele está enganando as pessoas. Não, tu pode viver na prática do pecado, mas Jesus diz, não, corta a tua mão se ela te faz pecar. Arranca o teu olho se ele te faz pecar. E o que o diabo diz? Não. Tu pode viver na prática do pecado porque Deus te entende. Olha como ele faz. Usa a mentira, enganando as pessoas. E as pessoas, elas não percebem. Elas acham que Deus é amor, é legal. Mas elas não compreendem o que Deus fez com o filho dele na cruz do Calvário. Deus o matou. Ele derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter vida. Ele foi radical com o pecado que estava sobre o filho dele. Por que eu não tenho que ser radical com o meu pecado? E o diabo faz isso, engana as pessoas. Outra coisa que é polêmica em nosso tempo. Tem pessoas que estão fundando igrejas baseadas nessa verdade, que Deus ele não abomina o pecado do homossexualismo ou do lesbianismo. Tem igrejas que foram abertas por pastores, pastores aí que abriram igrejas, baseado nessa verdade, que Deus ama a homoafetividade, Deus ama. Só que lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea, homem e mulher os criou. A sua imagem os fez. Deus não fez homossexual, Deus não fez lésbica. Isso é um problema no nosso tempo, porque tem pessoas que estão acreditando nisso. É o diabo trabalhando. 2 Coríntios 4,4 Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não cheguem ao conhecimento do Evangelho. E sabe como é que isso é tão louco? Eles acham que eles estão dentro do Evangelho. Eles acham que eles estão dentro de igrejas. Eles estão dentro de igrejas sendo ensinados por falsos pastores. Aí eles acreditam que eles estão lá na verdade, mas não. O diabo cegou o entendimento. Então eles nunca vão conseguir chegar na verdade se ninguém chegar e abrir os olhos deles. Só que quando a gente prega contra isso, eles ficam com raiva. É o diabo agindo, cegou o entendimento, para que eles não cheguem à verdade do Evangelho. Tem que tomar cuidado com isso. A segunda maneira pelo qual o diabo faz para cegar o entendimento das pessoas, até mesmo daqueles que estão dentro da igreja, tentação. Ele vai usar a tentação para tentar cegar ou derrubar um cristão. Satanás usa as tentações para atrair as pessoas aos desejos da carne, ao pecado e ao egoísmo, afastando-as de Deus. Em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 11, o diabo usou essa estratégia contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ofereceu os reinos do mundo para Jesus. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. É isso que o diabo faz ainda hoje com muitas pessoas. Te darei mulheres, riquezas, prazeres, fama, sucesso. Se tu abandonar o Evangelho, tu vai ter tudo isso. Canta para mim, canta aqui no mundão para mim, e você vai ter riquezas. O diabo usa a tentação, aquilo que está no coração da pessoa, a concupiscência. Ele usa aquilo para tentar prender a pessoa, para que ela não vá para o Evangelho. E assim ele cega o entendimento dessas pessoas, ele cega a possibilidade dessa pessoa ser salva. Ele cega até mesmo aqueles que estão dentro da igreja. Nós temos aí muitos casos de pessoas que estavam no meio cristão evangélico, cantavam para Jesus. Eu posso citar aqui nomes: Priscila Alcântara, uma das pessoas que estavam no meio evangélico e depois saiu, foi cantar para o mundo. O diabo cegou o seu entendimento. Ela estava num culto dentro da igreja, caminhando com os irmãos, e foi cegada por Satanás. Ela não é o único exemplo. Tem outras pessoas que você pode pesquisar, você vai ver pessoas que foram cegadas pela fama do mundo, pelas riquezas deste mundo. Jesus disse em Lucas, diz assim: tende cuidado de vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e de bebedice, e venha de improviso sobre vós aquele dia, porque virá como um laço sobre todos aqueles que habitam sobre a face de toda a terra. Muitas pessoas serão enganadas nesses últimos tempos com o engano das riquezas. Mateus capítulo 13, Jesus fala sobre isso, que muitas pessoas, por causa da sedução das riquezas deste mundo, a semente que foi plantada no seu coração, ela fica infrutífera, ela não consegue crescer por causa das riquezas. A pessoa ela quer o mundo,
E aí o evangelho não consegue brotar, não consegue dar avanço dentro dela, por causa que ela está amando o mundo. Esse é um método que o diabo usa. Tentação à imoralidade, tentação à pornografia e a vários outros pecados que ele usa. O terceiro método que ele usa é a distração. Ele usa de distrações do nosso inimigo. Ele usa distrações do mundo para que ele consiga cegar as pessoas ou retirá-las de dentro das igrejas ou do evangelho em si. Em 1 João capítulo 2, verso 15, do 15 ao 16, ele diz assim, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Então o que ele vai fazer? Ele vai usar as distrações do mundo. E muitas das vezes essas distrações estão sempre ligadas à imoralidade sexual. E isso vai entrar aqui a pornografia. Se você for pesquisar, você vai ver um número gritante que tem de cristãos que são escravos da pornografia, escravos da masturbação. E isso não somente cristãos, membros de igreja, mas tem pastores que estão escravos da pornografia, que o diabo está prendendo eles lá. Ou seja, ele usa dessas artimanhas. Quando eu digo isso, eu não tiro a culpa das pessoas que estão nessa prática, porque elas estão atendendo ao desejo do seu próprio coração. Mas elas não veem que o diabo também está ali, ó, trabalhando para que elas fiquem presas. E nisso ele vai cegando o entendimento delas. Ou seja, elas vão se tornando insensíveis aos seus pecados. Hebreus capítulo 3, verso 13, ou verso 12, ele diz bem assim, ó: tende cuidado para que não haja em nenhum de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Verso 13, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A pessoa que vive na prática do pecado, o seu coração vai sendo endurecido, empedernecido, e quando a gente prega contra o pecado já não surte efeito, porque o coração está endurecido e a palavra não encontra espaço para entrar e fazer ali o seu trabalho de transformação e mudança. Muito cuidado, o diabo usa as distrações do mundo para fazer isso. O quarto motivo, o quarto método que ele usa para cegar as pessoas ou tirá-las de dentro do evangelho, promovendo o orgulho e a autossuficiência. Em Provérbios, capítulo 16, verso 18, diz assim que a soberba precede a queda. Isso são aquelas pessoas que acham que são autossuficientes, tanto dentro do evangelho quanto no mundão. Por exemplo, usando o exemplo do mundão, as pessoas que estão lá fora. Quando nós pregamos o evangelho para elas, elas acham que elas não precisam de Jesus. Elas acham que elas são boas, que elas são boas pessoas, que elas não fazem mal a ninguém, que elas estão vivendo uma vida certa, que elas não precisam de Jesus, que Deus as ama e que elas vão ser salvas porque elas são boas. Isso é orgulho, é soberba, e o diabo usa isso para mantê-la lá, presa, cega no pecado. Mas também dentro da igreja ele faz isso também. Como que ele faz isso? Aquela pessoa que ora, que jejua, que lê Bíblia, que prega o evangelho, até mesmo que é famosa, que é conhecida, ele usa a fama, o sucesso ou, vamos dizer assim, o progresso dentro do evangelho para colocar no coração dela que ela é uma super cristã, que ele é um super cristão, que ele é melhor do que aqueles que não oram, que ele é melhor do que aqueles que não leem Bíblia, que ele é melhor do que aqueles que não estão na presença de Deus todos os dias em oração e leitura da palavra. Ele usa disso. E essa pessoa vai começando a se encher de orgulho, do ego, da soberba, e chega uma hora que essa pessoa cai. Ele usa isso. Então ele promove dentro do coração das pessoas, ou ele tenta promover, trabalhar, tanto dos que estão dentro quanto dos que estão fora, o orgulho e a autossuficiência. Muito cuidado com isso. O diabo usa isso. Quinto método que ele faz para cegar as pessoas, ou até mesmo enganar aqueles que estão dentro das igrejas. Ele faz a promoção, ele promove falsas doutrinas e falsos profetas. Satanás promove falsos mestres e falsos profetas que ensinam heresias. Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14 e 15, diz que Satanás se disfarça do anjo de luz e os seus servos também. Isso, se você for pesquisar, você vai achar os montes. Falsos profetas, falsos ensinos. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo em que é o evangelho fácil, da graça. Não precisa arrepender, não precisa abandonar pecado, não precisa mudar de vida. Por quê? Porque Deus é amor. São pessoas que estão ensinando errado, estão pregando errado. Eles pregam o amor de Deus. Não é errado pregar o amor de Deus, mas não pregam arrependimento, não pregam abandono de pecado. Pedro, em
Em Atos capítulo 3, verso 19, Pedro pregou o quê? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim sobre vós os tempos de refrigério pelo Espírito do Senhor. É necessário arrependimento. A entrada para a fé, para o Evangelho, precisa se arrepender dos pecados e crer no Evangelho. Sem esses dois fatores, ninguém pode fazer parte do reino de Deus. E o que o diabo está fazendo? Ele está fazendo com que falsas doutrinas e falsos ensinos sejam disseminados dentro da igreja. Ou o legalismo, ele usa disso também. Pessoas legalistas que confiam a sua salvação não em Cristo, mas na prática das boas obras, na prática da doutrina, do ensino, elas se fiam nisso. Ele é sutil. Ele se disfarça de um anjo de luz para enganar as pessoas. Então nós temos que tomar cuidado, porque ele também usa disso, de falsas doutrinas, falsos ensinos e falsos profetas, para enganar tanto os que estão dentro quanto aqueles que estão fora. Os que estão dentro ele tenta tirar, e os que estão fora ele impede que entre para o reino de Deus. A sexta maneira que o diabo faz para cegar as pessoas ou impedir que elas cheguem à verdade do Evangelho, ou até mesmo tirar aqueles que estão dentro da igreja, que estão dentro do reino de Deus, é impedindo a reflexão espiritual. Ele faz assim, ó. Satanás distrai as pessoas para que não tenham o tempo ou o interesse de refletir sobre questões espirituais. O ritmo de vida acelerado e as inúmeras atividades podem desviar o foco das pessoas da busca por Deus. Isso é mencionado em Mateus capítulo 13, verso 19, onde Jesus diz que Satanás rouba a semente, a palavra de Deus, que foi semeada nos corações das pessoas, impedindo que elas creem. Como que ele faz isso? A correria da vida. Trabalho, escola, faculdade, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da esposa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. E a pessoa vive numa vida de correria, e ela não tem tempo para ler Bíblia, ela não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar, não tem tempo para meditar nas Escrituras, não tem tempo para ficar sozinho com Deus e refletir sobre as verdades eternas do Evangelho. Ela não tem tempo, porque ela está numa correria constante, ela não para. E a semente que foi plantada dentro do coração dela não vai germinar, porque ela não tem tempo para regar. Como que eu rego, pastor? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, meditando, se santificando. É assim que eu rego e a semente vai crescendo. Agora, o que ele faz? Ele tira isso. Ele usou disso lá na época do Êxodo. Lembra? Quando o povo de Israel estava lá, e aí Moisés chega trazendo a mensagem de que Deus haveria de libertá-los. O que eles fazem? Eles ficam ansiosos e ficam felizes. A mensagem chega até o faraó. O que o faraó faz? Ele manda os seus soldados não mais prover a lenha. Agora eles teriam que ir atrás da lenha e fazer o tijolo para que eles pudessem construir aquilo que eles estavam construindo. Logo, isso demandava mais tempo. Eles não tinham mais tempo para estar em casa, para estar com a esposa, com a família. Então, o trabalho aumentou. O que eles tinham que fazer? Acordavam cedo, trabalhavam até a hora da noite, só tinham tempo para dormir e descansar. No outro dia, acordar e fazer tudo de novo. O diabo usa dessa estratégia. Trabalho, trabalho, trabalho. Estudo, estudo, estudo. Filho, mulher, casa. Não que seja errado, mas tem que ter um equilíbrio. Deus tem que ter tempo para ele, senão você morre espiritualmente. O diabo usa disso, ele impede a reflexão espiritual. E por último, ele usa do medo e da incredulidade para que as pessoas fiquem cegas nos seus pecados ou para tirar as pessoas de dentro do reino de Deus. O medo e a incredulidade são armas poderosas de Satanás, ou que Satanás usa para impedir as pessoas de se aproximarem de Deus. Em Hebreus capítulo 3, verso 12, alerta sobre o perigo de um coração mau e incrédulo. Afastando as pessoas de Deus, Satanás instiga dúvidas sobre o seu amor, a justiça e o poder de Deus, levando as pessoas a permanecerem na incredulidade. Como que ele faz isso? Colocando dúvida dentro do coração. E normalmente isso acontece dentro da mente da gente, no teu pensamento. Ele coloca dúvida. Tu vai orar? Será que Deus está te ouvindo? Será que Ele vai te atender? Será que Deus te ama? Será que Deus te quer? Será que Ele te perdoou? Será que Ele vai fazer? Ele sempre jogando dúvida dentro do teu coração, da tua mente. E isso vai te afastando de Deus. Só que a gente não percebe. A gente acha que é a gente, é a nossa mente que está divagando. Não é. É o diabo. Ele está fazendo isso para te tirar do caminho, para fazer com que tu desvie, com que tu volte atrás, com que tu recue. É o diabo. Ele usa dessa estratégia, colocando medo e incredulidade no teu coração. Amém? Então que nós venhamos estar atentos quanto a essas estratégias. Foram 7 estratégias que eu citei aqui para você. Preste atenção. O diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor,
bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Que você não venha se deixar cair por nenhuma dessas armadilhas ou astúcias que ele tem para derrubar os servos de Deus. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu convido você a se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário nesse vídeo. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém.